Salve, galera. Vou fazer um vídeo aqui, dessa vez eu pretendo ser breve mesmo, mas vamos tentar. Não foi uma pergunta que fizeram diretamente pra mim, mas já me fizeram essa pergunta algumas vezes. E eu vejo pra todo lado, muita gente tem dúvida em relação a isso, e cada um tem sua teoria e tudo mais, que é em relação ao tempo. O que é o tempo, tá? Então tem muitas teorias, mas vamos lá. Assim como nada, o tempo não existe, tá entendendo? O tempo é relativo, entendeu? Assim como nada também é relativo. O nada é relativo ao tudo. E o tempo é relativo ao movimento, entende? Então não vou me estender muito aqui, eu vou passar um conceito, só que eu tô chamando de conceito porque eu não vou explicar ali a plataforma, né? Que é científica, por qualquer ângulo que você for analisar, você vai ver que é científico, tanto pelo ângulo da matemática, qualquer coisa, entendeu? Mas o que é o tempo? O tempo é relativo, relativo ao que? Ao movimento, entendeu? Você não consegue ter discernimento de tempo se você não tiver movimento. E o movimento, para você se mover, você precisa desse tecido magnético, entendeu? Você já precisa do 7/12, compreende? Então o que é o tempo de fato? É movimento, entendeu? E ele é relativo, ele não existe por si só. Por que acontece, ó? Para você entender o processo, o tempo só é cogitado, só é possível dentro do processo. Porque o que há é o atemporal, as infinitas possibilidades, onda. Aí através da partícula você pode medir tempo. Só que ele não há de fato. Vamos lá por um exemplo prático. Aqui é minha mão, ó, tá ligado? Diante da relatividade da nossa observação, tanto você que assiste, tá havendo barulho de cachorros por aqui e tudo mais, mas é porque eu tô aqui no sítio. E nem são cachorro nosso, é do vizinho. Então, veja bem minha mão. Ela parece estar parada, né? Relativamente. Se eu mexer assim, é claro, você tá vendo que tá mexendo. Mas mesmo esse movimento que eu tô fazendo aqui é relativo. Quanto tempo eu tô demorando, né? É relativo ao quê? Veja minha mão, ela parece estar parada. Mas qualquer um sabe hoje em dia que se você expandir a consciência, ou se você usar uma tecnologia, nem precisa ser muito avançada, uma tecnologia que tem nos laboratórios, você vai perceber que a minha mão é feita de células, moléculas, e todas essas coisas, tanto as células quanto as moléculas, são feitas de coisas que estão se movendo, entende? Então, para você ter tempo, vamos dizer que o tempo, ele depende da velocidade. E a velocidade depende de referência. Então, mais uma vez, o tempo, ele não existe. Entendeu? O que existe é atemporal. Passado, presente e futuro é relativo ao observador. Então, para você entender essa questão do tempo, você precisa entender o processo. Porque sem o processo não há tempo, não há movimento. Entende? Então, o movimento te gera percepção de tempo. Certo? E para você se mover, você precisa de referências. E para você ter referências, você tem que se posicionar diante do nada. Entendeu? Porque o nada, todo lado é o mesmo lado. Então você não tem... Salve, Melo. Então, todo lado é o mesmo lado. E sendo assim, você não tem referências, tá ligado? Então, dentro desse nada... Né, o alfa mergulhando em ômega, não vou passar por aqui tudo de novo. Hoje mesmo eu lancei um vídeo aí no meu canal. Se você tiver no meu canal, eu lancei ontem. Se tiver no portal aqui da nossa escola, no meu artigo, você vai ver que eu lancei hoje. Vai estar aqui, eu vou deixar aqui no artigo também o link para você ser redirecionado, né? Então você precisa entender aquele processo. Então aquele processo é o cubo Metatron. Esse cubo Metatron nada mais é que a luz se procurando diante do vazio do nada. Então, para não se perder, todo lado é o mesmo lado. Hipoteticamente, ela fica se procurando. Ela vai perceber que se ela ir para qualquer lado, ela sempre vai voltar em si mesma, entende? Porque todo lado é o mesmo lado, ela não tem referência, então ela não sabe, não dá para se mover, entende? Porque ela se perde e volta em si mesma. A única forma dela se mover é manter seus passos anteriores, ou seja, não perder, não esquecer dos seus passos anteriores, não esquecer de si mesmo, entende? Então, diante do nada, ela sente agonia, diante da agonia ela grita, diante do grito ela se acelera, entendeu? E ela escuta o seu próprio grito, então ela olha para si mesma e se percebe, aí o que acontece? Ela se orbita. Então, diante dessa órbita, ela se orbita novamente, órbita sobre órbita, cada vez mais acelerado, ela vai se aprofundando e distanciando do vazio. Então, nessa questão, você vai ter a percepção de tempo, entende? Mas ele vai ser relativo, mais tempo, menos tempo vai depender de quem está se movendo e diante de quê? De que referência? Então, percebe? Então, vamos lá, de novo, a minha mão está aqui. Se eu mergulhar na minha mão, eu vou chegar no átomo. E dentro desse átomo, se eu mergulhar mais nele, ele vira um sistema solar, entende? Então, imagine que eu tô aqui no centro imagine que a Terra é um globo, igual na teoria dos globalistas. E, de novo, é só percepção cognitiva. Então, você olha para cima e vê o Sol. Que distância tem o Sol? É relativo, de novo. Se você usar um microscópio, um telescópio, ou expandir a consciência, ele está longe ou perto. Então, a distância que você vai demorar para chegar de um ponto e outro vai depender do observador, entende? Porque, de novo, se eu mergulhar lá no Sol, eu vou chegar no átomo, entende? Então, dentro ali do átomo, depende do tamanho do observador, entendeu? Tudo, o tempo não existe, entendeu? Pode teorizar, pode fazer a teoria que for, mas a única coisa, o tempo só passa a ser diante daquele que observa. O tempo só existe diante de uma referência relativa ainda, uma referência relativa, entende? Então, o que acontece, por exemplo,
eu tô aqui onde eu estou, certo? Para eu chegar ali naquela placa, ó, eu vou ter que dar vou demorar um tempo diante do meu tamanho, entendeu? Vamos supor que eu dei, ó, 1, 2, 3, 4. Com 4 passos eu cheguei nessa placa, certo? Da onde eu estava até aqui. Então eu vou determinar aqui para que o tempo de onde eu estava até a placa é 4 passos e, sei lá, 10 segundos, entende? Depende, porque se for uma formiguinha, a mesma distância, o mesmo local, ela vai demorar mais tempo. Por quê? O percurso pelo qual ela vai se mover diante das referências que eu estou apresentando é maior. Sendo assim, ela precisa de mais tempo para chegar ali. Mas de onde surgiu esse tempo? Ué, ela precisou medir medir o tempo, né? Daí surge tempo, daqui até ali, quanto tempo, entendeu? Aí é relativo, pra mim é tal tempo, pro outro é tal tempo. E isso só vai medir tempo diante de novo, tá ficando até, tô girando, né? Mas pra vocês entenderem, entra ali no outro artigo que tá aí, aqui no, tá logo abaixo aí, que é o último vídeo que eu fiz. Eu faço vídeo pra caramba falando sobre essas coisas. Então espero que ficou claro, né? Ó, 6 minutos, de novo, em resumo. Tempo não existe. O tempo é relativo. Relativo ao quê? Ao movimento, que também é relativo, certo? Ah, não, mas se o tempo e o movimento é relativo, então o quê? O tempo é relativo ao movimento. O movimento é relativo à referência que você está usando para se mover. Então o tempo vai se alterar em relação a isso. E as perspectivas mínimas de movimento, de relação, de referência, as referências mínimas que você pode ter é a geometria sagrada diante do nada. Então, o que é o cubo do Metatron? O que é a geometria sagrada, flor da vida? É o mínimo possível de movimentação dentro do vazio do nada, né? Fugindo da morte. Então, fugindo da morte, você cria uma simetria, um padrão. Isso é o cubo do Metatron, isso é 7/12. Então, diante disso, você vai ter movimento. Entende? Agora, mais rápido, menos rápido. O fato é que tempo não existe, certo? Ele depende do movimento. E o movimento também só é diante das referências. E as referências só existem diante do vazio do nada, ou seja, o atemporal. Então, atemporal e temporal são relativos um ao outro, coexistem, assim como onda e partícula. Então é impossível você definir tempo sem ter movimento. E é impossível você se mover sem ter referências. E é impossível ter referências sem se posicionar diante do vazio do nada. Esse é o circuito atemporal. Esse é o tecido magnético. Esse é o segredo revelado, né? Os 7 selos, que você compreende aqui na escola, graças ao nosso mestre Bob Navarro. Então espero que tenha ficado claro, tá? Tempo não existe por si só, passado, presente e futuro coexiste, falando cognitivamente do processo quântico, tá ligado? Você tem os reinos mineral, vegetal, animal, humano, dévico. Já expliquei ontem, entra aí de novo. É necessário que vocês entrem e prestem atenção no que eu expliquei ali, como vai formando esse tecido, desde o reino mineral até o reino humano. No reino humano, você compreende tudo isso, começa a fazer a manutenção dos reinos anteriores, entendeu? Aí que você vai... Por isso que tem o micro e o macro, que está acima e como que está abaixo, o Hermes já falou, para você ter referência de tempo, entendeu? Para ter realidade, para não ser esquizofrênico. Então o ser humano chega nessa síntese, aí ele vai ter o macrocosmo e o microcosmo como relação de movimento, sem alterar a consciência, sem nada, compartilhando com o coletivo. Então, sendo assim, baseado nos movimentos astronômicos, ele vai medir hora, né, dia, semana, meses, ano, década, século, milênio, era, Aeon e assim sucessivamente. Mas se você sair desse contexto que depende da teia magnética, você já não tem mais referência pra nada, aí fica tudo loucura, entendeu? Se você for discernir alguma coisa na sua cabeça, é tudo louco, como um sonho, por exemplo. O sonho é tudo doidão. Na mesma hora que é um gato, já é uma pessoa, que na mesma hora que você tá andando, você já tá voando, quando vê, não tem isso. Imagina todo mundo nessa loucura. Então você precisa de um padrão coerente, ou seja, um mundo compartilhado com todos. Aí sim você vai ter uma referência de tempo, entende? Aí você vai medir uma hora, você tem que compartilhar. E mesmo assim tem fuso horário, dependendo do ângulo que você olha. O mestre explicou esses dias mesmo que o céu, cada um vai ver um tipo de céu ainda que seja o mesmo, mas vai ver de um ângulo. Aí vai tendo isso aí tudo. Mas individualmente, o tempo é relativo. E até coletivamente, entende? Isso aí até Einstein já sabia. O Einstein fala da teoria da relatividade. Só que aqui eu tô indo mais a fundo, entende? Então, beleza, fechou? O que existe é um processo da consciência. Através desse processo que você vai conseguir medir tempo e espaço, certo? E esse tempo e espaço é medido através do movimento diante desse vazio do nada. Do contrário, não há tempo e nem espaço, e nem movimento, certo? O tempo só é determinado através do movimento. O movimento só é determinado através das perspectivas. As perspectivas só é posicionada e só pode ser contemplada através do 7/12. O 7/12 já é as possibilidades mínimas de movimento diante do vazio do nada. Compreendeu? Então por isso é importante você entender o 7/12. Então eu vou encerrando por aqui. Mestre Bob, que eu vou te fazer uma live muito importante, tá? O coletivo tá fritando aí com esse assunto de Kundalini e tudo mais. É porque a gente tá passando por um momento muito importante aí, geral, né? O próprio Hélio Couto lá atrás já falava que mais cedo ou mais tarde teria que ser trabalhada essa questão aí sexual. E enfim, tamo aí nisso.
Esse vídeo não é sobre isso não, mas eu quero lembrar da importância de vocês conferirem, quem não assistiu ainda. De alguma forma chegou aqui por algum motivo, não conhece o nosso trabalho, veja lá. É um assunto complicado, mas vocês devem prestar bem atenção no propósito, no que está sendo defendido e tudo mais, sair da superficialidade. Então é isso aí, eu vou deixar aqui também no link desse artigo aqui. Eu vou deixar um link nesse artigo aqui de um vídeo que eu também já fiz falando sobre esse assunto. É um assunto que eu falei pouco aqui no meu canal, dependendo eu volto a falar. O momento está pedindo que a gente se posicione e tudo mais. Principalmente as mulheres aqui da escola, né, já estão fazendo cada uma a sua maneira. Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui, eu espero que tenha ficado bem entendido. Mais uma vez, o tempo é relativo. Relativo ao quê? Relativo ao movimento. E também é relativo ao quê? Relativo às referências, certo? E as referências só existem diante do posicionamento que a luz fez, mergulhando de ômega em alfa no escuro, né, para se encontrar. Assim ela tece as probabilidades, as possibilidades máxima e mínima de movimentação para gerar todas as coisas. Então você tem o 7/12 momentos eternos, que é o cubo Metatron, que possibilita os 4 sólidos platônicos, que é a base que chamaram de platônico, né? Que é os sólidos lá, os 4 sólidos, incluindo o éter, você tem 5 sólidos. Para tudo que você possa imaginar de realidade, você vai precisar disso. Então eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus e luz para nós. E não deixe de entrar aí no portal se você é novo para entender. Se você não entrar, você não vai entender nada. Se você entrar, você vai achar conteúdo de sobra lá para aprofundar e estudar. Tá certo? Fiquem com Deus. Luz para nós.